Shalom Hashem, nesse Salof, nesse 2019, março, dia 20, quarta-feira. Falar um pouco sobre as 4 eras da existência consciente do cristão. Então, o cristão ele vai ter 4 eras conscientes que Deus preparou para nos assistir durante a nossa existência. Nós temos, vamos dizer, 4 tipos de existências. Uma é nesta terra, que é a primeira, que também era da graça da igreja. Começou em Atos dos Apóstolos 2, o cristão é batizado, e aí começa a sua vida cristã. E o fim será a sua ressurreição. Esta era da igreja, ela entra um pouco na segunda era, tá vendo? Que é a era da santa alma sobre o altar, Apocalipse 6:9. Então as almas estão sobre o altar de Deus na casa do Pai. Nas casas do Pai, João 14, de 1 a 3. Jesus disse que ia preparar lugar para nós e nos buscaria, porque na casa do seu Pai, de Yahvé, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas Jesus disse, eu vos afirmo, se não fosse assim, eu teria dito. Ninguém viu o Pai senão o Filho, aquele que veio do céu. E ele sabe o que disse, e disse, olha, se fosse de outro modo eu lhe diria, mas é desse modo que eu estou lhe dizendo, a casa do Pai no céu, ele levaria a sua alma. Então a segunda fase da existência consciente do cristão é a alma sobre o altar nas casas do Pai, prometido e afirmado por Jesus. Isaías também menciona a questão de se esconder, se guardar na casa até que passe a ira de Deus, alguma coisa assim. 7 anos de tribulação, as almas dos cristãos estarão já ressurretas, não é? Mas a primeira era que começou, a era da graça da igreja, continua na segunda era com a alma no céu, no paraíso, como Jesus disse a Dimas, o ladrão arrependido. E aqui entramos na era da terra, reino de Deus milenar. Começa no Apocalipse 20, versículo 1, termina no Apocalipse 21, versículo 1. A era do milênio, onde Israel passará a grande tribulação, Augusto de Jacó, Jeremias 30, Zacarias 14, onde chorarão aquele que ultrapassaram. E então a era da graça da igreja, ela entra um pouco aqui na grande tribulação que precede o milênio, né? Essa era do milênio, a terceira era da consciência do cristão. E finalmente a quarta era, quando terminar o milênio, em Apocalipse 21:1, uma nova era, nova terra e novos céus eternos. E aqui, na entrada do milênio, a igreja é arrebatada e ressurreta. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E aqui a era da eternidade, logicamente, não tem fim. Ela começa em Apocalipse 21, verso 1. E ela não tem fim. Então você veja que a Bíblia ela tem dispensações, ou eras. Não é uma invenção de Darby, dos teólogos, dos pastores, da denominação ABC, ou de Tim LaHaye, né? Ou de um jesuíta, ou da Macpherson, da visão da Macpherson. Irineu já falava do milênio, né? Do pré-tribulacionismo, já tinha referências. Mas Agostinho, com o seu livro Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e Filo, nas interpretações alegóricas da Escritura, fizeram estas eras serem apagadas da consciência cristã. É por isso que eu estou revendo. Para não existir... Aí qualquer coisa é possível, reencarnação, muitas pessoas, muitos cristãos creem hoje em encarnação por causa dessas interpretações alegóricas, que o espírito de Elias voltaria antes da vinda do Messias, essas interpretações alegóricas que levam a grande confusão e a perda da própria doutrina e o significado da palavra, que a palavra tem que ter um significado literal, histórico, gramatical, senão é a Babilônia de confusão.
Então essa interpretação alegórica, platônica, também chamada platônica, né? Que diz qualquer coisa sobre qualquer coisa, é o gnosticismo, é a essência do gnosticismo babilônico. E nega o poder de Deus, como diz Pedro, né? E Paulo, só tem aparência de cristão, mas negam os milagres de Deus, o poder de Deus cósmico das eras, e inventam aí terra giratória, bola molhada, Sol no centro do universo, NASA, estação espacial, fica sonhando e enganando com teorias de doutrinas de homem para nos desviar das 4 eras da existência do cristão. O cristão deve ser batizado, crer em Jesus e esperar passar por essas eras. É a coisa que Deus nos garante, Deus nos cuida, Deus nos consola com o Espírito Santo que habita em nós. Não temos que estar preocupados com mais nada. Com especulação platônicas, abstratas, denominacionais, calvinistas, ou arminianas, ou sei lá o que, né? Nós temos que olhar a escritura, é um método gramático histórico de interpretação de verdade da palavra, porque a palavra ela tem que ter um sentido real. Existência tem que ter um sentido real. Se eu dizer existência é a imaginação, é o nosso pensamento que vale. Eu fico tirando o significado de existência e dando uma conotação abstrata, filosófica, humana. E a palavra de Deus, ela não é doutrina de homens, ela é doutrina eterna de Deus. E isso está revelado e está achado quando você interpreta as Escrituras e vê nas Escrituras através do método histórico, literal, gramatical, consistente das Escrituras, em que ela traz os profetas mais antigos, as revelações e os mistérios que vão progressivamente sendo trazidos pelo Verbo Divino Jesus e pelos seus apóstolos, e principalmente pela revelação de João, que nos dá todo o ciclo da história das 4 eras da nossa existência cristã. Shalom Hashem, que vos falou, Alfa, Ministério da Igreja de Jesus, oferecimento para esclarecimento e segurança da sua salvação e segurança da sua fé nas Escrituras e no Espírito Santo. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, liberte. Amém.